Então, Avram, ele era um homem que invocava o nome do Criador. Então, ele constrói altares em diversos lugares por onde ele passava, tá? Então, vamos lá. Em Gênesis 12, 7, e apareceu Yahuá a Avram e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar, Misbeer, a Yahuá, que lhe aparecera. Então, Avram era um homem muito, vamos dizer assim, muito grato ao Criador, muito amoroso. Então, nós precisamos construir altares em nossas vidas, tá? Hoje em dia, tá? Sabemos que Mashiach já foi sacrificado por nós. Não precisamos mais sacrificar animais, como o autor de Hebreus deixa bem claro. O Messias, ele planifica, tá? Essa questão do sacrifício, tá? Ou seja, ele fez um sacrifício de uma vez por todas. Mas no nível mais profundo, tá? Nós precisamos sempre estar fazendo altares no nosso coração, na nossa mente, ao Criador, ou seja, precisamos sempre ser gratos. Então, em Gênesis 12, 7, ele faz um altar. Vamos ler o 8 e o 9. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Edificou ali um altar a Yahuá. Preste atenção agora. E invocou o nome Yud Rei Vav Rei, Yahuá. Depois caminhou Avram dali, seguindo ainda para a banda do Negev, do sul. Ou seja, Avram, tá? Ele invocava o nome verdadeiro do Criador, tá? Yahuá. Então Avram, ele constrói um altar e continua a divulgar a mensagem, tá? De um único Elohim. Uma fome força o primeiro hebreu a partir para o Egito. Então olha que coisa interessante, às vezes o Criador manda a gente fazer alguma coisa e a gente vai, obedece, tá? A gente obedece ao Criador, tá? E a gente pensa que vai dar tudo certo. Ah, eu obedeci, não vai ter nenhum obstáculo, não vai ter nenhum problema. Quem disse que é assim? O Criador deu a ordem para Abraão sair da terra dele, da parentela, ele obedeceu. Com 75 anos de idade, sua esposa tinha 65 anos, os dois já eram de uma idade avançada, e ao invés de chegar lá na Terra Prometida, tá? Ao invés de chegar lá na Terra Prometida, vamos dizer assim, e ter um comitê de boas-vindas, não, né? A gente vê que ele encontra fome na terra de Israel. Então Avram, ele sai, ele leva o sobrinho dele, Ló, juntamente com ele, tá? E muitos acham que ele teria errado, mas ele está no início da caminhada, realmente vai dar problema na trajetória dele, tá? Era para ele sair, talvez, provavelmente, sem o sobrinho dele, Ló, mas ele acabou levando, tá? Lembrar que Ló, além de sobrinho, era cunhado dele. E o que acontece? Ele chega na terra de Israel e encontra uma fome na terra de Israel, tá? E o que acontece? Isso mostra para nós que muitas vezes a gente vai estar obedecendo ao Criador, tá? E mesmo obedecendo ao Criador, vamos encontrar dificuldades. Puxa, eu obedeci ao Criador e ainda assim eu achei uma dificuldade, um problema. Muitas vezes alguém vai pensar assim, pô, será que é o Criador mesmo que falou com você? Você falou isso, e a gente está encontrando uma série de dificuldades, como Abraão encontrou a fome na Terra Prometida. Ou seja, mas o Criador está no controle, tá? Então, Abraão, por conta dessa fome, ele acabou indo para o Egito, tá? Então, vamos lá. Uma fome força o primeiro hebreu a partir para o Egito, onde a linda Sarai é levada ao palácio do faraó. Avram escapa da morte porque eles se apresentam como irmão e irmã. Então, a gente está vendo um Abrão, o quê? Que está começando a caminhada dele na Emuná, né? Então, a gente sabe que ele errou, né? Ele quis proteger a pele dele, né? Falou para a esposa dele, falar, onde você chegar, diz que você é minha irmã, vamos dizer assim, né? De fato, né, na linguagem semita, tá? Não estava de todo errado, tá? Porque vários graus de parentesco são chamados de irmão na Torá, tá? Só para a gente ter ideia, o que acontece? Labão, mais lá para frente do livro de Gênesis, Labão é tio de Jacó, ele vai chamar Jacó de meu irmão, minha carne e meu osso, ou seja, então tio, primo, sobrinho, vários graus de parentescos muitas vezes eram chamados de irmãos. Mas claro, Abraão, ele estava errado, ele estava querendo se proteger. O que ele pensou? Se eu não bolar esse plano, o faraó vai me matar e ainda vai pegar minha esposa, de todo jeito, tá? Ou seja,
ele estava começando a caminhada da fé dele com o Criador, tá? Então vamos lá. Uma praga, vamos lá, Avram escapa da morte porque eles se apresentam como irmão e irmã. Uma praga impede o faraó de tocá-la e o convence a devolvê-la a Avram e a compensar o irmão, revelado como marido, com ouro, prata e rebanho. Então o faraó não tocou em Sarai, tá? Inclusive ele dá uma indenização para Avram, tá? Para Abrão, com ouro, prata e rebanho, tá bom? Vamos lá. De volta à terra de Canaã, Ló se separa de Abrão e se instala na perversa cidade de Sodoma, onde se torna cativo dos poderosos exércitos de Quedorlaomer. E seus 3 aliados conquistam as 5 cidades do vale de Sodoma. Então, Ló, ele resolve, no capítulo 13, né? No capítulo 13, a gente vê que Abraão volta do Egito, né? Sarai é libertada do faraó. E o que acontece? Começou a ter contenda entre os pastores de Avram, né? E os pastores de Ló. Então, Ló demonstrava ser uma pessoa tremendamente materialista. E é uma coisa interessante, que Abraão e Ló se separam. Abraão, como era um homem que tipificava Hesed, vamos dizer assim, favor imerecido, tá? Ele fala o seguinte, vamos ler Gênesis 13, do 7 em diante. E houve contenda entre os pastores do gado de Avram e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Avram a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Lot, os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de Yahuá ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim de Yahuá, como a terra do Egito, quando se entra em Soar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Avram na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra Yahuá. Olha o versículo 14, que interessante. E disse Yahuá a Avram, depois que Ló se apartou dele. Olha que coisa interessante. Muitas vezes, o Criador para de falar conosco porque estamos cercados, muitas vezes, de pessoas que atrapalham o nosso desenvolvimento espiritual. Não sei se aconteceu com vocês já, né? Então, muitas vezes, pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, muitas vezes são maus aos olhos do Criador. E tão logo essas pessoas saiam do nosso círculo de amizade, o que acontece? Imediatamente o Criador vem e fala conosco. Então foi o que aconteceu com Avram, ou seja, Gênesis 13, 14 diz, e disse Yahuá a Avram, depois que Ló se apartou dele, ou seja, a Torá está querendo dizer o seguinte, olha, tão logo Ló se apartou de Abraão, tá? O Criador veio e falou com ele, ou seja, Ló estava sendo assim um empecilho para o desenvolvimento espiritual de Abraão. Ou seja, imagina contenda toda hora entre eles, tá? E quando a gente vai vendo a atitude de Ló, ele armando as tendas e desarmando até chegar na direção de Sodoma. Tipo assim, sabe aquela pessoa que está flertando com o pecado? Ou seja, Sodoma, eu quero ir para lá, mas estou com medo de uma vez só. Eu vou armando a tenda devagarzinho, vou me aproximando, tá? Ou seja, muitas vezes essa é a atitude das pessoas com relação ao pecado. Vai se aproximando cada vez mais um pouquinho. Quando vê, já está em Sodoma, que foi o que aconteceu com Ló. Quando ele viu, ele já estava lá em Sodoma, tá? E a gente sabe que ele foi capturado, tá? Ou seja, ao invés de escolher viver com o tio e cunhado dele, Abraão, ele preferiu ir para um lugar próspero, vamos dizer assim, tá? Ele acabou sendo levado o quê? Como cativo, ou seja, ele escolheu viver lá em Sodoma. A gente vai ver que não foi uma boa escolha que ele fez, né? A gente sabe que mais para frente a Torá vai mostrar o triste fim dele, da família dele, mesmo ele tendo sido salvo pelo tio dele. Então isso mostra também muitas vezes que a pessoa que está na prática do pecado, fazendo o que é errado,
muitas vezes, embora seja salva, mas ainda assim vai querer continuar ali no pecado. Então não era uma ótima oportunidade para Ló botar a mão na consciência e pensar assim, poxa, eu quero sair desse lugar, tá? Quero sair de Sodoma. Kedorlaomer e seus 3 aliados conquistam 5 cidades do Vale de Sodoma. Avram vai com um pequeno grupo para resgatar seu sobrinho, derrota os 4 reis e é abençoado por Malquitzedek, o rei de Shalem, né? Então Malquitzedek é um título, né? Rei de justiça, tá? Pelos livros apócrifos e pela tradição, nós entendemos que Malquitzedek, ele é nada mais nada menos do que Shem, tá? O filho de Noar, tá? Sem o filho de Noé, que gerou o povo semita.